Seguir ao vivo agora para o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro está sendo acusado de ter recebido pagamentos indevidos. Todas as informações com o Rodrigo Viga. O que você tem de apurações aí para a gente, Viga? É isso, Olívia. O governador do estado, Cláudio Castro, inclusive, já se manifestou sobre essas últimas notícias e informações em torno de um suposto recebimento de vantagens indevidas, algo que foi apontado em um relatório da Polícia Federal e que foi encaminhado ao STJ, que tem conduzido aí algumas investigações em torno de potenciais eventuais irregularidades, justamente envolvendo o governador do estado, Cláudio Castro. Não há nenhuma indicação, nenhum indício de qualquer irregularidade durante o mandato, mas esses pagamentos indevidos teriam sido feitos por empresários, por dois deles, à época em que Cláudio Castro era vice-governador do estado do Rio de Janeiro e vereador do município, ou seja, entre 2017 e 2019. Foram, segundo esse relatório feito pela PF, com base em troca de mensagens com esses dois empresários, 7 pagamentos de vantagens indevidas ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que nega categoricamente o recebimento de qualquer vantagem, de qualquer recebimento indevido. Ele alega, inclusive, através de comunicado, e vem repetindo reiteradamente também nas entrevistas, que essas acusações são feitas por um réu confesso, o empresário Marcos Vinícius Silva, que tinha contratos com o governo do estado do Rio de Janeiro, com a Fundação Leão 13, contratos com a vice-governadoria da época, que era comandada por Cláudio Castro. E também são informações, são acusações inadequadas, infundadas, velhas e requentadas. Segundo o relatório que chegou ao conhecimento do STJ, são vantagens indevidas pagas, eventualmente, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil, R$326 mil. Fora do país, teriam sido pagos algo como $20 mil ao atual governador do estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2017 e 2019. Lembrando que, recentemente, o irmão de criação de Cláudio Castro foi alvo de uma operação da Polícia Federal, também acusado de ilegalidades e irregularidades em contratos envolvendo o governo do estado do Rio de Janeiro. Os olhares estão atentos. O governador Cláudio Castro nega qualquer envolvimento em casos de propina e de corrupção. Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, foi marcado por casos desse tipo, dessa natureza. Muitos governadores acabaram sendo presos, denunciados ou investigados à época pela Justiça e pela própria Operação Lava Jato. E Cláudio Castro assumiu o governo do Rio de Janeiro no ano de 2021, após Wilson Witzel ser o primeiro governador do estado do Rio de Janeiro, ser empichado, ser alvo de um impeachment em toda a história do estado, que, como eu disse, ao longo dos últimos anos tem sido marcado por casos de propina, corrupção, envolvendo líderes do Palácio Guanabara que, eventualmente, até hoje, respondem processos que tramitam na Justiça Fluminense e na Justiça Federal, viu, minha cara Lívia? Agora, Rodrigo Viga, você tem 30 segundos. Dê uma palhinha pra gente a respeito do tempo. Olhei aqui, 31 graus. Parece que o tempo segue fechado aí pro Rio. O que a gente pode esperar até o final do dia? Eu tô tentando... Você sabe que eu sou... muito cético com relação ao termômetro de rua, né? Mas aquele termômetro de rua que não sai dos 29, pode estar 50 graus, continua nos 29 graus, mas hoje está um pouquinho mais fresco, o tempo está fechando, está soprando uma brisa. Mas isso não quer dizer nada, viu, Olivia? Porque a operação aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, o Alerta Rio, está falando que hoje as temperaturas, os termômetros podem bater 40 graus, mesmo com o tempo fechado. De madrugada, teve dia que deu 60 graus por aqui, viu, Olivia? Vamos ficar de olho nisso. Sensação amanhã. térmica, melhor dizendo. Sensação térmica, claro, claro.